Senhores vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos, daremos início à nossa hora livre. Vou passar a presidência. Pois não, vereador Mané Martins. Eu queria pedir permissão aos nobres colegas, eu tenho um compromisso agora, e eu queria que o meu tempo, senhor presidente, fosse destinado a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência tenha um tempo maior de... Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, tenho sido... Pelosi, presidente. Pois não, vereador. Não, eu gostaria de ceder meu tempo para o vereador Nando Nassif, porque eu preciso resolver alguma questão aí com relação à nossa criancinha lá, nosso neném. Pois não, vereador. Um bocadinho. Passar a presidência ao vereador Luciano Faria, para poder fazer uso Pois não, vereador. da palavra. O vereador tem 8 minutos. Fica à vontade, vereador. Senhores vereadores, senhoras e senhores, como eu havia dito na última sessão, né, e fiquei devendo não só a Vossas Excelências, mas a toda a Nova Friburgo, né, um balanço desses breves 11 dias que passei à frente do município de Nova Friburgo, na interinidade como prefeito. E lógico que em todas as declarações que dei e fiz durante todo esse tempo, disse da grande importância de que é um legislador passar, né, à frente do município. Seria um grande avanço se cada um de nós pudéssemos ter essa experiência, viver essa experiência, mesmo que breve como foi a minha, né, para que nós tenhamos a noção também de como é estar do outro lado, né, de ter a caneta na mão, como dizem as pessoas, né, de poder executar, de poder realizar as coisas. Mas 11 dias, né, é um tempo muito exíguo, muito breve, né, você já entra com toda uma equipe montada, não aqui querendo fazer nenhuma crítica à equipe montada pelo prefeito do Demerval, longe disso, né, tive a oportunidade de estar lá próximo de todos os secretários, né, de toda a equipe montada, fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, mas é lógico que para você realizar, né, todo um trabalho, planos e projetos que você tem, também passa por uma montagem de pessoas próximas. Mas, durante esse curto período que estive, tentei, no máximo, dar uma dinâmica de trabalho, trabalhamos muito, né, desde as primeiras horas dos dias até as últimas horas de todos os dias, para que, efetivamente, algo produtivo pudesse ser realizado durante essa minha estada como prefeito. E pude também ter a grata, digamos assim, o grato reconhecimento, né, pelas pessoas, nas ruas, todos os lugares que tive, e a certeza de que na Câmara, na minha ausência, foi presidido pelo vereador Luciano Faria, um amigo, uma pessoa também igualmente preparada para que pudesse estar aqui durante esses tempos. Senhores vereadores, logo assim que assumi, a primeira reunião como prefeito foi com a secretária de Saúde, doutora Jamila Calil. Recebemos técnicos do governo do Estado e do governo federal, né, do Ministério da Saúde, que vieram discutir e trazer, né, o projeto do SAMU para Nova Friburgo. Então, um projeto importante, pessoas que conhecem sabem da importância, né, como é sabido de alguns. Nova Friburgo já está com essas ambulâncias aqui já há algum tempo, né, e até algumas pessoas perguntam por que as ambulâncias não estão sendo utilizadas, por que o SAMU efetivamente não está acontecendo. E a explicação ela é simples, né, mas somente estando lá que pude ter essa explicação, é que o SAMU trata-se de um projeto regional, né, e esse serviço só será implementado quando os 16 municípios da região serrana aderirem ao consórcio para que o serviço SAMU seja colocado em atividade. Então, nós somos 16 municípios considerados municípios da região serrana, e esse serviço só será implementado em todos os municípios ao mesmo tempo, depois que todos os municípios prepararem as suas legislações e os municípios aderirem ao consórcio. Então, Nova Friburgo, nós estamos aí fazendo todos os encaminhamentos para que Nova Friburgo efetivamente possa fazer parte e receber esses recursos.
No município de Nova Friburgo serão 3 ambulâncias UTI móveis que ficarão aí localizadas, né, em vários pontos da cidade, em 3 pontos da cidade, podendo ter um ganho melhor nessa deslocação dessas ambulâncias. Então, o SAMU é um atendimento de emergência que pode ser dado na residência do indivíduo. Só uma dúvida, Pois não, Sérgio Xavier. Esse consórcio, no caso, é um consórcio específico para o SAMU. Isso, é um consórcio então, de saúde. É um consórcio próprio do SAMU. Isso. Não envolve outro consórcio de saúde. Não, inclusive, a gente queria... É o próprio do SAMU. Inclusive, como a gente já tem outro consórcio, por exemplo, consórcio aqui da região, né, das 7 cidades, a gente queria usar outros consórcios, Nova Friburgo já está inserida, e outros municípios também, mas eles colocaram esse impedimento de que seria, né, muito mais viável e mais rápido que fosse através desse consórcio de saúde. Exatamente. Inclusive, há uma outra hipótese de Nova Friburgo poder gerir o seu próprio SAMU, também é uma das hipóteses, mas isso traria outros desdobramentos, por exemplo, né, que Nova Friburgo teria que ter uma legislação própria, ou seja, pagar, por exemplo, um médico profissional um valor e outra cidade pagar outro valor, que poderia aí, se for Nova Friburgo inferior, né, a gente tem a mesma dificuldade de conseguir médico e profissionais. 3 minutos, vereador. Mesmo com o tempo do vereador. Então vamos ser mais rápidos. Né? Fomos a Brasília, obrigado, vereador. Eu fui a Brasília assinar um convênio com o governo federal para construção de 2 creches no município de Nova Friburgo, uma na Rua Prudente Moraes, ali em Duas Pedras, entre a Vila Nova e Duas Pedras, e uma outra creche em Nova Suíça. Né? Chegamos lá e, efetivamente, assinamos o convênio, já é uma realidade, essas 2 creches para Nova Friburgo. Tivemos uma reunião com o vice-governador, que no momento estava em exercício, né, pela viagem do governador Sérgio Cabral, governador Pezão, com o ministro das cidades, para saber aí de todas o que estava acontecendo, as atividades que foram implementadas no município de Nova Friburgo, os encaminhamentos que estavam sendo feitos, que dava por vir, né, juntamente com os prefeitos das 7 cidades atingidas por essa catástrofe. Recebemos do gabinete do prefeito vários segmentos representativos da sociedade, RJ 116, Energisa, Águas de Nova Friburgo, EBMA, Friburgo Auto Ônibus, Firjan, Conselho da Moda Íntima. Então, nós fizemos questão, senhores vereadores, de receber essas entidades do município de Nova Friburgo e dizer que nada, né, porque às vezes há uma falsa impressão, né, de que todo mundo coloca sempre a conta no poder público, né? O poder público é responsável por isso, por aquilo, tem o dever. A gente sabe que existe o dever, exatamente o dever do município chegar a essas entidades, poder proporcionar à cidade de Nova Friburgo, né, uma qualidade melhor em todos os serviços, né, na prestação de todos os serviços, mas antes, né, mesmo antes da catástrofe, a nossa arrecadação já é uma arrecadação bastante pequena. E depois da catástrofe, senhores vereadores, a nossa arrecadação caiu 58% a arrecadação do município de Nova Friburgo. Então, é algo muito significativo e chega a ser assustador, né, para os próximos meses. Então, eu fiz questão de receber esse segmento da sociedade, dizer, né, enquanto estivesse lá como prefeito, as portas da prefeitura estão abertas, mas é imprescindível que todas as tomadas de decisões e de iniciativas a gente deva discutir conjuntamente para que o Poder Legislativo seja mais um elo, mais um braço dentro dessas instituições para que a gente possa resolver os problemas que afligem a sociedade de Nova Friburgo, né? E não somente colocar todas as iniciativas e posturas por conta do poder público. Então, foram muito proveitosas todas as reuniões, né? E os órgãos saíram de lá muito satisfeitos por essa iniciativa. Inclusive, a FEVEST pôde dizer que nunca, em momento nenhum, foi chamada por nenhum prefeito para discutir as ações do Polo, da Moda Íntima, e precisamente da FEVEST. Então, foi muito proveitoso, foi muito importante, e nós pudemos lá, né, e hoje a FEVEST é uma realidade, vai acontecer neste ano em Nova Friburgo, né? Então, foram ações importantes nesse momento que eu tive. Visitamos os locais de Nova Friburgo que foram atingidos pela catástrofe, fomos em quase todos os bairros, podendo ver de perto, né, o que já foi feito, o que estava por fazer. Na verdade, tem muita coisa ainda por se fazer, né? Recebemos os moradores das associações de moradores de Duas Pedras, Córrego Dantas e Califórnia. Podemos debater pontualmente aquela localidade ali, onde o poder público
ainda tem muita coisa o que se fazer, né? Na verdade, quem for lá hoje, a impressão que se dá é que, na verdade, a catástrofe acabou de acontecer, então muito pouca coisa pôde se fazer por lá, né? Recebemos todos esses moradores juntamente com a presidente do INEA em Nova Friburgo, a doutora Margarete Nassif. Hoje está sendo feito todo um levantamento, um projeto de refazer toda a galeria daqueles 2 bairros ali para receber as águas de cima do São Lucas, né? De toda aquela localidade de cima. Então, as coisas estão avançando. Então, esses foram os passos. E tive, né, a grata felicidade de poder enviar a esta casa o Plano Municipal de Educação, né, que havia sido discutido amplamente nesta casa, com várias audiências públicas, inclusive eu, o vereador professor Pierre, fizemos a indicação legislativa, né, e plano esse que está inserido, já estou terminando, senhor presidente, só mais um segundinho que eu já termino. Né, todas as leis dos vereadores desta casa, várias leis foram inseridas dentro do plano. Então, por muita felicidade, né, que eu pude apresentar esse plano e encaminhar. O Conselho Municipal de Educação, que foi, né, revisto, vários órgãos, vários artigos desse conselho, inclusive com o primeiro conselho deliberativo no município de Nova Friburgo, né, já foi um grande avanço. Nós tivemos lá a participação, né, na assinatura desta lei, dos representantes do Conselho Municipal de Educação, estava lá o secretário municipal de Educação, então eles fizeram testemunhos lá, muito emocionados, porque pela primeira vez poderão eleger, né, um presidente que não tenha aí, necessariamente, que não seja o secretário municipal de Educação. Então, um grande avanço, né, e a gente precisa pensar em políticas de futuro, políticas que possam instrumentalizar, né, a sociedade organizada como um todo, para que eles tenham os seus direitos, defendam os seus direitos e possam avançar cada vez mais, não só na discussão e nas lutas pelos direitos, mas precisamente que os conselhos tenham uma força, né, e que possam lutar cada vez mais por esses direitos. E, finalizando, né, esse momento que estive lá, pude regulamentar a assinatura do decreto regulamentando o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Já era também uma luta antiga das pessoas que trabalham nesse meio, inclusive o secretário do Meio Ambiente, o nosso secretário De Vries, que tanto lutou por isso. Nós recebemos uma grande comitiva de todos os ambientalistas de Nova Friburgo, que já há muito tempo esperavam por essa regulamentação, e tive a grata felicidade de poder assinar o decreto regulamentando o Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Friburgo. Então, mais uma conquista. E, finalizando, pude enviar a esta casa, né, a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, né, como foi discutido nesta noite e aprovado por todos os senhores. Então, foram 11 dias, foram curtos 11 dias, mas muito bem proveitosos, onde a gente trabalhou muito, toda a equipe, e eu tive essa grata, né, a felicidade de poder enviar esses grandes projetos desta casa, que eu levo comigo na minha bagagem, né, política e pessoal, para o resto da minha vida, e que eu divido esse momento, senhores vereadores, com Vossas Excelências, né, a partir do momento em que sai um membro desta casa para exercer pela interinidade o município de Nova Friburgo, nem que seja por 11 dias, mas eu acho que é um representante desta casa, é um membro desse conselho que vai para lá e atua à frente do município de Nova Friburgo, que fosse qualquer um de nós. Eu tenho certeza, né, que essa experiência é muito válida e, sem sombra de dúvida, né, inigualável em todos os momentos que eu tive. Então, eu gostaria de dividir isso com os senhores, fazer essa prestação de contas, não só desta casa, junto aos senhores, mas com toda a sociedade de Nova Friburgo. Então, foram 11 dias que lá estivemos e tentei fazer o máximo possível, né, mostrando trabalho, transparência, respeito às instituições, ao dinheiro público e principalmente a esta casa, né, e que outra oportunidade, se tiver, com certeza, conclua, né, sob aí a proteção de Deus, agirei da mesma forma possível. Presidente, muito obrigado aí pela condescendência, mas eu queria fazer nesse momento, no momento de hora livre, no momento em que eu tivesse direito de poder usar a palavra, e não no uso da presidência, que poderia ter sido feito também, mas procurei usar esse espaço aqui. Muito obrigado aí e agradeço, né, a condescendência do tempo aos senhores vereadores. Senhores vereadores, só destacar aqui a importância, né, do presidente Sérgio Xavier estar à frente da Prefeitura Municipal durante 10, 11 dias. Por isso, a tolerância do tempo. E também passa rápido, né, presidente? Quando está do outro lado, geralmente o tempo passa mais rápido. Devolver a presidência para o vereador Sérgio Xavier. Senhor presidente, de ordem. Eu queria registrar aqui a presença do superintendente da Secretaria Estadual de Transporte, Marcelo Gomes, que trabalha com o deputado federal e secretário de Transporte, Júlio Lopes. Pois não, vereador. Vereador, eu sei, e, inclusive no uso da presidência, sempre também dou uma tolerância, mesmo que seja, mas a gente sabe disso, mas infelizmente a gente tem um tempo e a gente tem que seguir por esse tempo.
convidar o vereador professor Pierre, que dispõe de 4 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores, como é necessária a hora livre para nós discutirmos a questão do nosso município. Até para que haja um esforço para que esse momento possa sempre persistir. Mas eu estou muito preocupado porque o nosso município, nesses meses após a calamidade, não obstante o esforço do vereador Sérgio Xavier, quando estava à frente nos 11 dias que por lá passou, mas um marasmo no nosso município em muitas localidades. Nós entendemos que algumas obras, por exemplo, relativas a encostas, exigem, sim, estudo técnico, impacto financeiro, entre outras obras de grande porte. Mas limpeza, pavimentação, tapar buracos, em algumas vias, realmente um absurdo. O Jardim Califórnia está abandonado. 2 pedras, até a chegada do vereador Sérgio Xavier lá, estava paralisado. Eu espero que agora saia. Córrego Dantas. Um sofrimento do povo. Um sofrimento. Quando chegamos à Vila Amélia, está correndo a céu aberto esgoto. O córrego do relógio, que quando o vice-governador aqui estava, ele fez todas as ações para que acontecesse com velocidade. Mas, posteriormente, o córrego ficou aberto ainda. E o que me preocupa muito? A demora da vida de recursos, eu acho que se explica muito bem hoje com a matéria que foi publicada no Globo e que essa casa já está observando. A demora na resposta aos requerimentos de informação. Eu fiz um requerimento há mais de um mês querendo informações de onde está sendo aplicado o recurso. O aluguel social que foi votado nessa casa com uma correria imensa está aí travado por parte do município. E me lembro daquela emenda que agora está causando problema e a correção que o Executivo fez. Porque tem gente recebendo em uma só casa mais do que o necessário. E nós corrigimos, e foi para o Executivo, e voltou, e o povo está sem aluguel social. Então, não dá para entender. Algumas coisas são compreensíveis da demora. A situação, por exemplo, dos abrigos é inadmissível. A construção de casas, pelo amor de Deus, em alguns lugares não é para se demorar tanto. Então eu tenho percebido um marasmo em algumas ações. Eu não quero dizer aqui todas, porque eu também não vou ser insano de chegar e dizer que era para tudo se resolver de uma hora para outra, que não vai. É lógico que muita coisa exige estudo. Muita coisa exige avaliação técnica, geológica, para não acontecer de novo o que já aconteceu. Mas algumas ações, sinceramente, eu não sei por que demoram tanto. Os recursos que Nova Friburgo recebeu, a partir da conta aberta, sobretudo no Banco do Brasil, ainda não foram utilizados. Por quê? Utilizou-se pouco perto daquilo que se recebeu. Bem mais que 2 milhões de reais. Foi utilizado para aquisição e desapropriação do terreno na Fazenda da Laje. E ponto. Onde está o resto do dinheiro para o povo que está precisando? Está faltando planejamento. 1 minuto, vereador. O requerimento que eu fiz há um mês, cobrando as informações que o governo federal exige, que agora está o Ministério Público em cima, com toda a razão e necessidade, não chegam também a essa casa. E aí me preocupa, porque existe Tribunal de Contas da União. Eles avaliam isso e o dinheiro fica travado lá em Brasília para vir, enquanto o município não presta conta. E o povo fica onde? Na berlinda. É de se questionar
Sinceramente, o aluguel social é inadmissível não ter saído ainda. E não vou admitir que tem falha, tem gente tentando se levar vantagem. Não vou admitir. Conclua, por favor. Porque quem está de fato precisando está sem casa. Tem muita gente do nosso povo sofrendo ainda. Tem muito desabrigado e desalojado ainda. E por que essa demora? Por que demora para a limpeza? Foram milhões de reais com empresas contratadas, que não chegam os esclarecimentos anuais nessa casa. E quando chove, é entupimento na rua. O centro fica um rio, sem contar as áreas mais periféricas que ainda padecem, e como padecem, do descaso em muitos pontos. Sei do tamanho da tragédia, mas também entendo que muito poderia ter sido feito e não foi feito com a eficiência que deveria ter sido feito. Então fica aqui o meu grito. Nós devemos ter mais hora livre para que nós possamos discutir ações, não só fazer a crítica, mas também propor medidas. Isso é muito importante. E o povo quer isso de nós. O povo exige isso de nós. Muita coisa não cabe ao legislativo, é papel do executivo. Mas nós podemos colaborar com propostas, com ideias. Mas, pelo amor de Deus, primeiro se cumpra o dever de casa, de trazer as informações dessa casa para que ela possa fiscalizar e ela possa direcionar as ações com as suas indicações. Fica aqui o meu protesto e também, ao mesmo tempo, abrir o coração para poder ajudar naquilo que puder ajudar. Mas tem que ter organicidade nessa cidade. Obrigado, presidente. Vereador Cláudio Damião. Vossa Excelência também dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar aqui muito rapidamente, porque o tempo é curto, sobre a questão geral do município. Nós estamos numa situação de calamidade. Mas tem momentos que não parece que nós estamos mais numa situação de calamidade. Eu levanto isso não só como uma crítica, mas como uma preocupação. A população tem se sentido muito órfã, está se sentindo largada, está se sentindo esquecida. Porque a pior fase passou? Passou. Foram lá, tiraram o entulho, tiraram a terra, mas as coisas não foram solucionadas. A ideia que está passando é que não há uma coordenação para resolver o problema a médio e longo prazo. A ideia que passa, e se o governo está fazendo, é de que não está apresentando isso à sociedade. É isso que está afligindo, a falta de contato do poder público com a sociedade, uma presença, não é uma visita ao bairro. Além disso, explanar de forma mais clara quais as medidas e as ações que estão sendo adotadas no tempo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. O que vai ser realizado de fato? As pessoas estão pedindo informação. Elas estão carentes de informação. Vereador, só uma palavra. Falta o plano de execução e de ação. Isso que está faltando, que Vossa Excelência toca muito bem. Mas é onde eu quero chegar, vereador. Exatamente aí. Eu fiz uma proposta e apresentei à Casa Legislativa, e foi aprovada, de realizarmos um seminário. Eu quero reforçar essa ideia. Talvez seja uma forma de contribuirmos com ações efetivas, de construção junto com a sociedade, a partir da realização de um seminário. Porque nós podemos, a Casa Legislativa tem o poder de fazer isso, de ouvir e de transferir ao Poder Executivo aquilo que foi construído na base da sociedade. Chamar os técnicos municipais, estaduais e federais para dar uma base, ouvindo a população, daquilo que é mais emergencial, sem jogar fora aquilo que já foi feito até agora, mas construir a partir daí, a partir de um processo participativo. Da mesma forma, tenho proposto a realização de audiências públicas. Eu acho que se nós formos aos bairros, organizar a população, construir com ela as soluções, nós estaremos dando uma grande base de contribuição ao Executivo. Porque eu não tenho encontrado isso. Lamento dizer, não é uma fala de que é contra por ser contra. Nós temos ajudado muito nas propostas que chegam aqui, que são positivas para a sociedade. Mas temos que ser críticos naquilo que não está sendo efetivamente construído para o bem-estar da nossa população. E, nesse momento, se há projetos e propostas que têm
a duração no tempo, eles não estão sendo transmitidos. E é o que gera essa aflição, é o que gera essa angústia, das pessoas não saberem o que vai ser feito e quando vai ser feito. E aí eu digo o seguinte, Córrego Dantas sai na frente, a população de lá se organiza, chama reunião, chama manifestação, Duas Pedras começa no mesmo processo, de se reunir, de se organizar. E outros bairros devem seguir o mesmo caminho, porque esse é o papel das associações de moradores e da população organizada. Lutar pelos seus direitos. E pode estar certo, nós estaremos juntos. E me preocupa, vereador, quando o Ministério Público Federal, através de uma notícia que sai no jornal o Globo, quer explicações sobre os gastos na Serra. Meu Deus, o Ministério Público Federal quer saber de que maneira está sendo usado o nosso dinheiro. E nós, vereadores, temos feito requerimentos de informação, Vossa Excelência bem diz isso aqui. Mas as informações não são respondidas. Empresas são contratadas por valores altos e nós não sabemos de que maneira elas foram contratadas, porque não tem clareza. Se não foi feita a licitação e o regime de excepcionalidade permitia isso pela tragédia, deveria, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ter sido publicado dias após o contrato que foi realizado. E de que maneira ele foi realizado. Mas fica uma suspeita quando o próprio Ministério Público diz que o ofício com o primeiro pedido de informações enviado pelo Ministério Público Federal à Prefeitura foi recebido por esta no dia 25 de janeiro. Vereador. E nenhuma resposta foi dada. Desde então foram enviados outros 19 ofícios. No último, oficial encarregado de levá-lo teria sido agredido verbalmente por funcionários da Prefeitura e até xingado. Se o que está no jornal reflete a verdade, eu imagino que sim, o Ministério Público não ia deixar publicar uma mentira? O Ministério Público Federal... Rapidamente, é mentira. É mentira. Espero que seja mentira. Falei agora com o procurador, essa matéria do Globo com relação a agressões, segundo o procurador doutor Hamilton, é mentira. Perfeito, vereador. E até disse que espero que seja mentira, porque é muito ruim para o município de Nova Friburgo passar por uma situação dessa. Mas é verdade que os requerimentos de informação feitos com relação às contratações, com relação à compra de 840 mil envelopes, não foram respondidos. Como tantos outros, eu tenho requerimento de informação há 1 ano que não me foi respondido. Como legislador, que tem a obrigação de fiscalizar a utilização dos recursos públicos, do dinheiro do município, me sinto agredido pelo ente executivo, pela secretaria ou pelo órgão que teria a obrigação de responder e não faz. Se isso traz um constrangimento ao prefeito, sinto muito. Mas já levei ao conhecimento do prefeito também que tais respostas não me são dadas. E até agora nada foi feito. Levo pela 2ª vez ao conhecimento do prefeito que as respostas já estão fazendo aniversário de 1 ano na prefeitura, assim como inúmeros projetos que estão sendo enviados para exame do Executivo e também não são retornados a essa casa. Mas eu fecho a minha fala falando da preocupação e da necessidade de realizarmos audiência pública e, se possível, um seminário, senhor presidente, para que a gente possa acolher as demandas da população de Nova Friburgo e encaminhá-las de forma organizada ao Executivo para que uma transformação possa ser dada. Porque o que nós estamos vendo é o tempo passando, os olhos do Brasil e do mundo se distanciando de nós e a construção que tanto se pretende para uma Nova Friburgo cada vez mais distante. Muito obrigado. Vereador Renata Berrame. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos também. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero iniciar minha fala agradecendo aos inúmeros amigos. Eu não sabia que tanta gente tinha tanta consideração comigo, que me ligaram, mandaram e-mail, deixaram mensagem no meu telefone, se solidarizando pelas agressões que eu sofri nas 2 últimas sessões. Sinceramente, eu tenho 35 anos de vida pública e nunca fui tão agredido como fui pelo vereador Luciano. Ofensas, insultos,
aleivosias, perfídias, vilipêndio, falácias, bizantinices, fanfarronices, sandices. Tudo isso foi dito a meu respeito. Disse ele também que eu poderia ter algum interesse. O único interesse que eu tenho é o interesse público. Não sou fisiológico, não pratico clientelismo, assistencialismo, compadrismo, essas práticas que a política tradicional, infelizmente, mostra no decurso desses anos todos. Todo mundo me conhece, sabe da minha vida, sabe da retidão de conduta. Eu jamais podia imaginar, nessa altura da vida, que fosse tão agredido como eu fui na última sessão pelo vereador Luciano Faria. Quando o relatório dos médicos, que nós tivemos uma reunião junto a eles, e eles nos disseram claramente que o prefeito poderia ter as condições cognitivas, que foram explicadas quais eram essas condições, numa reunião interna, e eu não poderia jamais deixar de votar pela licença, votar, porque o prefeito eleito poderia assumir, como na realidade, quando nós fomos lá na última terça-feira, vimos que ele melhorou muito e tem plenas condições de se recuperar e voltar a ser prefeito de Nova Friburgo. Mas isso foi o motivo pelo qual eu fui tão agredido. Eu imaginava, sinceramente, senhor presidente, que pudesse ser dessa forma. Agressões dizendo que eu estava já superado. Superado em quê? O vereador Luciano devia conhecer a minha trajetória profissional, que é reconhecida em todo o Estado, não é só aqui em Nova Friburgo. A dedicação e a competência, eu não quero aqui fazer autoelogio, mas isso tudo graças a muito estudo diuturno para me manter atualizado, que não é fácil numa cidade do interior. Eu sou obrigado a estudar 20 horas por semana, ir a todas as reuniões, pelo esse Brasil afora, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e atender da melhor maneira a população de Friburgo, que eu venho fazendo há décadas. Inclusive, fui aqui o introdutor dos respiradores no Hospital Municipal Raul Sertã, fui aqui introdutor dos primeiros cuidados de unidade de terapia intensiva. Eu era praticamente um intensivista ambulante, corria para o Hospital São Lucas, para o Raul Sertã, dia e noite. A minha juventude foi passada no Hospital Raul Sertã, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriados. Continuo fazendo, atendendo da melhor maneira possível. E na política, sempre pela seriedade, honestidade. Jamais empreguei alguém, algum familiar, jamais pedi algum favor pessoal. Tive várias oportunidades e nunca fiz, a ponto que eu era, inclusive, presidente da Fundação Leão 13, eu tinha um processo meu, pessoal, de gratificação, que estava com a governadora, e eu nunca pedi para mim nada, nem pedirei, porque eu só trabalho em função do interesse público. Nunca agredi nenhum vereador. Eu tenho por norma procurar respeitar a todos, só respondo quando foi agredido. E eu nunca agredi o vereador Luciano Faria. Foi uma surpresa muito grande, a verbosidade, a agressividade, eu não sei como é que ele estava, para fazer isso com uma pessoa séria. Ele tem que entender que existem políticos sérios no Brasil. Eu sou um deles. Sou um deles. Existem muitos políticos sérios aqui na casa e no Brasil. Eu sou um político sério. E eu não vou aceitar, senhor presidente, que continue a ser agredido dessa forma. Não vou aceitar. Eu não vou aceitar, porque eu tenho meu nome, eu tenho a minha vida, e eu não posso vir uma pessoa que não me conhece trazer essas agressões todas, que eu realmente estou muito mal nesses últimos dias, porque eu não podia imaginar que algum vereador tivesse a coragem de fazer o que ele fez comigo. É preciso ter coragem. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Nami Nassif, você se dispõe de 4 minutos, mais 4, 8 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, iniciei minhas palavras nesta tribuna aqui,
relatando um breve histórico da minha história política. Eu fui advogado do PDT durante 14 anos, todos sabem disso, militei no PDT. Nunca cobrei um tostão de honorários, advoguei a nível de Estado, defendi vários candidatos do PDT, denunciei a corrupção e concorri, infelizmente, eu digo isso aqui, eu concorri pela sigla PDT. Deixa o Luciano falar, depois que ele falar. Saí do PDT por divergências políticas, e todos sabem que frequento o PDT, que não tinha mais um espaço político para ele continuar. O vereador PR sabe o que aconteceu, depois de algumas perseguições. E o PDT, não satisfeito, ao assumir esta casa aqui, tenta na justiça, a todos os custos, a caçar o meu mandato. A caçar um mandato que não me ajudou em nada a conquistar. Tive 2.273 votos, um PDT todo contrário a mim. E o PDT hoje, infelizmente, tenta me caçar esse mandato. E, por mera coincidência, quem assina a ação de impugnação de mandado letivo foi aquele que eu estendi as mãos em 92, porque ele tinha sido diplomado erradamente, estava em segunda suplência, fui à justiça, passei pela primeira suplência, ele assumiu o mandato de vereador como primeiro suplente que eu ganhei na justiça, e esse mesmo cidadão, o senhor João Duarte, assina a minha cassação. Não só isso, senhor presidente. O doutor Heródoto Bento de Mello se elege, junto com o Demerval Barbosa Moreira, prefeito e vice-prefeito de Nova Friburgo, deu uma surra de votos no candidato do PDT, e, no entanto, tentasse de todas as formas e a justiça impugnar a chapa e anular os votos do doutor Heródoto do Demerval. Eu me lembro que o vereador Jorge Carvalho, aqui nesta tribuna, muitas das vezes falava golpistas, e era verdade. E esta semana, senhor presidente, eu fiquei, ontem, recebi o telefonema de mãe em minha casa, quando o jornal estava publicando que a bancada governista desta casa aqui estava pedindo minha retirada da Câmara. E eu fiquei surpreso. Bancada governista, ao mesmo momento que o vereador Jorge Carvalho chegou a todo momento nesta casa aqui, falou, se o prefeito Heródoto Bento de Mello quiser retornar ao poder, o Demerval passará de imediato. Não tem essa conversa. E confirmou isso hoje. O jornal A Empresa de hoje, ao mesmo momento, dizendo, Demerval Barbosa Moreira passa o cargo do doutor Heródoto Bento de Mello, assim que ele quiser. Nunca escondi minha posição quando se dizia que votava favorável ao atestado médico. E registro nesta casa aqui. Avisei o vereador Jorge Carvalho, que é líder do governo nesta casa aqui, avisei o prefeito Demerval Barbosa Moreira, e, por coincidência, nunca me pediram voto, e nada me fizer de pressão em relação a isso. Por isso, senhores vereadores, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu, quando digo nesta casa aqui, quem está criando essa barbúrdia em Nova Friburgo, está tentando dar o golpe no prefeito Heródoto Bento de Mello, não é o Demerval, não. Essa casa é forças ocultas dos oportunistas que estão lá. Porque se o governo fosse fazer uma avaliação, o vereador Pierre é do PDT. E o PDT tem 3 secretarias no governo. Tinha que tirar a secretaria de lá, porque está sem prestígio esse de se diz secretário. Então, quem está fazendo essa balbúrdia em Nova Friburgo são os golpistas. São golpistas desta casa aqui. Nessa casa tem golpista, sim. Não é bancada governista, não. O vereador Jorge Carvalho é o líder do governo. E as bancadas que acompanham a ele, os vereadores, não estão de acordo. O vereador Jorge Carvalho não orientou os vereadores nesse sentido. São os golpistas. E pior que isso, se faz e omite, são covardes. Porque quem tem atitude, que eu falo, eu não sou um homem de mandar recado. Não sou homem de curvar a pequenas coisas como essa. Quando vim tomar posse nesta casa aqui, nesse mandato como suplente, muitos esperavam que eu não fosse tomar posse por ter saído do PDT. E muitos não teriam a coragem que eu tive, não me retornar nem baixar a cabeça para aquela gente que eles não merecem respeito. Estou na justiça brigando e vou ganhar na justiça. E provarei que o PDT está no caminho errado. O PDT não tem mais aquela ideologia partidária que tem o Leonel Brizola, como tem que defendendo o seu
vereador Pierre. Então, vereadores, deixa eu registrar nesta casa aqui. Infelizmente, o PDT hoje está na contramão da direção. O que está dizendo nesta casa aqui, o jornal hoje, eu vou pedir até uma retificação no jornal, que não fala em bancada governista, fala bancada dos golpistas. Eu queria que eles, se tiver verdade, que assumam que pediram minha saída dessa casa. Não tenho medo de perder mandato, não tenho medo de perder esse poder. Eu tenho medo, sim, de perder a minha dignidade. Tenho medo de perder a minha consciência e a minha moral, que muitos não têm quando se vendem isso. Mas, infelizmente, eu vejo aqui os vereadores dessa casa aqui, talvez foi um equívoco da imprensa, deveriam eles mandar uma carta dizendo que é um equívoco acontecer isso. Entendeu? Mas, senhores vereadores, deixa eu registrar minha indignação. Quero deixar mais uma vez aqui, nunca sofri uma pressão do vereador Jorge Carvalho, que é líder do governo. Nunca me foi pedido pelo prefeito em exercício, Demerval Barbosa Moreira, que eu votasse contra o atestado médico, doutor Herói Mendes de Mello. Então, se não é bancada governista, é bancada dos golpistas. E pior que são covardes, não assumem, se é verdade isso. Se é verdade isso. E falando a verdade aqui, concluindo aqui, se há alguém que tem que sair, se for o jogo político for esse, nós temos um tido supersecretário que, como deputado, foi um zero à esquerda. Todos nós sabemos disso. Fernando Friburgo. Deveria ele, sim, pedir para entregar as secretarias, porque o inverso. Se é bancada governista, não tem uma bancada do PDT aqui nesta casa que entrega as coisas, que tem dignidade, entregue. Mas sabe por que não faz isso? Porque não pode perder o poder. Sabe que quando está lá, falava-se que ia ser ministro, depois secretário de Estado, e agora é secretário de um PMDB, do Demerval Barbosa Moreira, que tantas críticas ele fez dentro da campanha eleitoral. Crítica essa que chegou a prejudicar o mandato do vereador Jorge Carvalho, que foi lesado do seu mandato injustamente por aquelas propagandas que faziam acusações horrorosas do PMDB. Eu me lembro que o vereador Jorge Carvalho, nessa tribuna aqui, indignado, manifestou sua expressão, o que pensa desse cidadão. É o que eu penso também, vereador Jorge Carvalho. Então, quero deixar registrado aqui e agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado. Vereador Luciano Faria, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui também, senhor presidente, agradecer às pessoas que têm me parabenizado na rua pela minha postura, junto com o vereador Reinaldo Rodrigues, no fechamento do relatório da Comissão Especial de Saúde, que foi criada por essa casa, a meu ver, até por engano, pela omissão do vereador Renato Abirrame, e informação certa para os vereadores que haveria um limite na junta médica que não poderia ser respondido tal questionário que os vereadores conduziram, que teria que ser respondido. Eu gostaria, senhor presidente, de falar que eu vi muita amarelice no pronunciamento do vereador Renato Abirrame, porque o senhor é um amarelão, não adianta fugir disso. Amarelão como político, ultrapassado como político. Como médico, tenho o meu respeito, mas como político, realmente, eu não posso retirar as palavras que já falei. Porque eu assumo os meus compromissos e assumo quando faço as minhas ações. O vereador Nami fez a colocação aqui, um companheiro de partido, suplente de senador, ex-deputado Ney Botelho. Semana passada, na terça-feira, o senhor fez a colocação da banda podre do PDT, só que eu não entendi bem, o senhor não foi claro, eu não vou conceder a parte, não. Agora o senhor vai escutar, o senhor falou... Vereador, concedeu a parte? Não, senhor. Ué? Vereador. Vai, vereador, pode continuar. Então, ele falou em helicóptero, Teresópolis, Onei. Eu não sei se o Onei agora é piloto de helicóptero, né? Eu não entendi. O senhor tem que ser mais claro nas suas colocações, porque talvez essa casa aqui tenha que criar uma junta médica para avaliar o senhor, porque o senhor não está bem. Hoje, agora, fala do Joel Duarte. Então, um ex-vereador, companheiro de partido, tanto meu como do vereador Pierre, eu acho que o senhor deveria respeitar a sigla partidária, porque o senhor falou só no partido. Fale das pessoas, professor Pierre.
dos dirigentes que passam, mas o partido fica. Então, tem que ter o respeito do partido, que foi esse partido que te elegeu. O senhor hoje é suplente graças ao PDT. Eu queria aqui utilizar esse final de tempo que eu tenho, senhor presidente, para também, em cima das palavras do professor Pierre, realmente preocupa, né, hoje a matéria do Globo. Eu sou governo, ajudo o governo, estou aí para ajudar o governo, mas também vou cobrar transparência nas ações do governo. E realmente me preocupou a matéria de hoje, né? Fica aqui minha colocação, que como governo vou cobrar essas ações. E só queria falar para o professor Pierre, companheiro de partido, respeito muito o professor, só que eu acho que o vereador foi um pouco grosseiro, né? Principalmente com o vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Luciano, naqueles questionamentos do significado da palavra cognição. Primeiro, uma palavra que não existe no laudo, né? O vereador foi induzido, não estava no laudo, o vereador Isaac Demani fez a leitura, né, com bastante pausa, mas eu acho que o vereador usou de uma soberba, né, em não respeitar os outros colegas, como se o vereador fosse o único com conhecimento na casa, que fosse o único como professor que tenha conhecimento. Talvez eu não tenha o estudo do vereador, como não tenho, posso não ter de outros vereadores, mas a vida me ensinou muito a respeitar o que as pessoas conquistam, principalmente no estudo. Então, fica aqui minha colocação, que o vereador entenda da forma que quiser, mas isso, naquele dia eu fiquei quieto, né? Esperei o momento para me colocar, como o vereador fez em público, né? Eu também tenho minha colocação em público, espero que o vereador reflita, né? Porque realmente algumas palavras fogem ao conhecimento, e eu reconheço, vereador Nami, talvez eu tenha que trazer um dicionário, mas foi dessa forma que eu me elegi, foi dessa forma que eu subi o Rei Sanglar, foi dessa forma que eu fui na rua Xingu, foi nessa forma que eu fui no Floresta. Um minuto, vereador. Falando a língua do povo. Então, por que depois de eleito, eu vou ter que falar palavras diferentes, palavras difíceis? Então, é dessa forma que eu acho que a gente tem que se conduzir. Ou, ano que vem, vamos mudar a linguagem. Vamos falar a língua do povo, o que o povo entende. E quando chega aqui, nós vamos ter uma soberba diferente. Nós somos melhores do que quem está lá fora. Então, essa é a minha colocação, esse é meu entendimento, vereador, com todo respeito, companheiro de partido, mas essa é uma situação que eu acho que eu não poderia deixar passar, né, pelo questionamento firme que o vereador fez, como se aqui ele fosse o único com conhecimento das palavras e das colocações que ele faz. Então, fica aqui, senhor presidente, minhas colocações e minha resposta aos ataques que eu sofri no início da hora livre. Vereador Isaac Demani, você se dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou resumidamente apoiar as palavras do vereador Pierre com relação à questão do aluguel social, vereador Pierre. E realmente há que se dar uma atenção especial a essa população. São muitos, milhares de famílias, vereador, que estão aí hoje numa angústia, vivendo dia após dia essa angústia de não receber o aluguel social. Vossa Excelência já expôs muito bem aqui, tem meu apoio, com toda certeza. Rapidamente, professor. Muito obrigado, até porque essa sim é a linguagem do povo. Eu falei a linguagem do povo. O povo está precisando e está clamando. Sim. Então, realmente, que Vossa Excelência bate numa situação necessária para o nosso povo. Obrigado. Com certeza, vereador Pierre. E quero aproveitar, são poucos minutos, agradecer, dizer à comunidade, terceiro distrito, Salinas, notadamente aqueles que se beneficiam ali da escola municipalizada Alcides Francisco Brantes, hoje está sendo reformada, vereador Pierre. O trabalho lá realizado não é o que nós queríamos, eu estou numa luta muito grande para que essa escola seja ampliada, há necessidade daquela comunidade, terceiro distrito, lá em Salinas, e dizer àquela comunidade que a reforma hoje lá existente faz parte de uma luta que eu venho travando junto ao Executivo Municipal desde 2009, e eu tenho em mãos, quero até fazer esse agradecimento ao prefeito, o Demerval Barbosa Moreira Neto, um ofício de sua autoria, de sua lavra, dizendo que, infelizmente, a escola não poderia ser ampliada nesse momento devido a tantos danos que sofreu a rede pública de ensino, mas que, atendendo a um pedido meu, de acordo com a emenda que fizemos no orçamento,
A escola está sendo totalmente reformada, com telhado trocado, atendendo a comunidade de Salinas. Então, deixar esse agradecimento ao prefeito, a consideração que ele teve em estar respondendo pessoalmente esse ofício, esse pedido que fiz. E dizer que estive reunido com o prefeito municipal, clamando para que seja feita a desapropriação, vereador Pierre, do terreno no bairro São Jorge para a construção de uma escola, a construção de uma creche. As 2 creches que nós temos no São Jorge não estão funcionando. A comunidade está carente desse empreendimento do poder público, que se faz mais que necessário nesse momento, ainda mais que consegui, juntamente com o deputado federal Nilton Mulim, uma emenda de R$1.400.000. Estivemos em Brasília há 15 dias atrás, estive junto com o vereador o Sérgio Xavier, naquela época, no exercício da Prefeitura de Nova Friburgo, como prefeito em exercício, protocolei um ofício pedindo audiência com o ministro da Educação, Fernando Haddad, consegui o apoio do senador Lindenberg Faria, que se comprometeu, está lutando para que essa emenda seja liberada o mais rápido possível, e nós estamos torcendo e acreditando e tendo a certeza que o prefeito Demerval vai ser sensível na desapropriação dessa área. Temos que aproveitar o momento antes que essa área sirva à especulação imobiliária, que é a única área remanescente, vereador Pierre, 2.600 metros quadrados de terra, então que seja toda desapropriada e feito ali um lindo complexo escolar com uma creche para dar dignidade àquelas pessoas, atender os trabalhadores, uma escola de qualidade, com um período ali, com período integral. Vamos fazer ali um modelo de escola, temos dinheiro para isso. O deputado Nilton Mulim foi sensível a isso, atendeu esse meu pedido. Eu tenho certeza que nós vamos realizar o sonho daquela comunidade. Isso é muito importante para que a verba, quando é final de ano, vereador Isaac, tem o risco de ser contingenciada. Sim. Se a prefeitura não corre, perde o recurso. Exatamente. Já aconteceu de perder recurso por conta disso. Contingenciou o governo federal, pegou o dinheiro de volta. Com certeza. E hoje então, eu tive, esse vereador empenho é muito importante. Tive o compromisso hoje do prefeito Demerval Barbosa Moreira, dizendo que vai se empenhar para que seja rapidamente, o mais rápido possível, desapropriada essa área, e vamos esperar que isso realmente aconteça rápido, que aquela comunidade tanto espera e tanto sonha com essa construção dessa escola, com a construção dessa creche. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Vereador Jorge Carvalho, você dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou tentar ser breve e sucinto. Acontece o seguinte: o que aconteceu em Friburgo não foi a caída de um muro, nem o afundamento de uma pista. Foi uma tragédia de dimensões nunca imaginadas. As pessoas estão ansiosas, e com razão. Só quem está fora de casa, quem está prejudicado, é que sabe. A situação é complicada. O município, tem momentos que parece que o município não está agindo. No primeiro momento, nós tivemos o Estado, o governo federal, a iniciativa privada, a chegada da calamidade e a chegada do socorro. Depois, as pessoas se afastam. Aqui nessa casa, nós temos representações dos diversos partidos nas diversas esferas governamentais. O PDT, por exemplo, participa do governo federal, participa do governo estadual, participa do governo municipal. É o que tem a maior capilaridade. Né? Juntamente com o PT, que é o governo federal, participa do governo estadual, mas não participa do governo municipal. Se cada partido, dentro do seu prestígio, assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabe, por exemplo, até hoje o conselheiro está sem telefone. Essa concessionária Oi, que está aí, não atende a comunidade. O PT de Nova Friburgo podia assumir essa responsabilidade junto ao Ministério das Telecomunicações e fazer com que os telefones voltem a funcionar na cidade. Seria a contribuição do Partido dos Trabalhadores para a resolução de um problema que é de todos nós. O PDT, que está nas 3 esferas, poderia assumir uma parte e tentar resolver. O PDT está lá com o Ministério, está no governo Sérgio Cabral, está na Prefeitura de Nova Friburgo. Porque esse momento é de união. Não adianta que as pessoas vão reclamar, tem que reclamar. Eu apoio todas as reclamações, porque só quem está na situação é que sabe. Quem está na situação é que sabe. Vou conceder ao tempo certo. Aí, pega-se essa matéria do jornal O Globo. Ora,
todo mundo sabe, qualquer advogado de início de faculdade sabe que o Poder Executivo não está sujeito a prazos. Quero em 48 horas, através do Ministério Público, em 48 horas eu quero esses documentos. Não é assim, não. Não é assim, não. A autoridade do Poder Executivo tem que ser respeitada. Ora, os processos estavam sob a análise do Tribunal de Contas da União. Como é que o prefeito vai pegar esses processos, retirar do Tribunal de Contas para atender o Ministério Público? Então, as coisas têm que ser verdadeiras. Não há medo de se fiscalizar nada, não. Só quem trabalhou dos primeiros dias do socorro é que sabe como é que as coisas funcionaram. Aquele monte de terra que está lá no campo do Friburgo Conselheiro, lá do Nova Friburgo, não foi para lá porque sozinho andando, não. A cidade arriou. A cidade precisa ser replanejada e está sendo. Vai demorar? Vai demorar. Vai demorar. As pessoas têm direito de manifestar? Têm. E nós temos que apoiar a manifestação das pessoas. Agora, nós não podemos fazer disso, eu entendo que não devemos, poder até pode, nós não devemos fazer disso palanque político. Não pode fazer disso palanque político. Poder pode, não deve. Não deve. Porque eu tenho que chegar aqui com soluções. Eu tenho que chegar aqui e dizer, olha, a minha contribuição é essa. Porque é a cidade de todo mundo. A cidade não é minha, não é do Heródoto, não é do Serginho, que estava lá, presidente da casa, e nem é do Demerval. E muito menos do Pezão. A cidade é nossa. Cada um tem que fazer a sua parte. As pessoas vão reclamar com toda a razão. Tem que reclamar. Porque quem é que quer ficar fora da sua casa? Quem é que quer ficar fora daquilo que conquistou com sacrifício? Quem é que quer ficar fora da sua rua? Antigamente as pessoas diziam a nossa rua. Hoje a pessoa diz a minha rua. Quem é que quer ficar fora da sua rua? Tem que entender isso, o governante tem que entender. E o Demerval está tendo essa paciência. O governo não parou. O governo não parou nem na parte do planejamento e nem na parte da rotina. Quantas coisas foram votadas aqui nesta casa de projetos enviados pelo Executivo? Parou a movimentação, professor Pierre? Não parou. As coisas chegaram aqui, Vossa Excelência elogiou, o vereador Cláudio Damião hoje defendeu um projeto do governo aqui na tribuna de interesse dele. Então, as coisas institucionais avançaram. Agora, as demais têm que ter planejamento. Todas as galerias de Friburgo precisam ser refeitas. Todos os rios, córregos e canais da cidade, do município, tiveram os seus cursos modificados pela chuva. A construção de uma galeria que parece simples no bairro de Duas Pedras, não é. Não é porque o curso de água ali, e quem mora ali sabe, o curso de água foi modificado. Aquela água que desce próximo ao Hospital São Lucas, ela está vindo de onde? Houve uma modificação do curso dela. Concede um breve à parte, vereador? Concedo. Vossa Excelência falou da telefonia, só a bem da verdade, dizer que eu apresentei nessa casa, fiz realizar 2 audiências públicas sobre o tema, cobrando das empresas o atendimento adequado ao município. Mas não resolveu. Só lamento dizer que o município, em seguida, mandou uma lei apresentada pelo vereador Marcelo Verli, que era líder de governo, melhorando as condições para as empresas de telefonia, contra aquilo que a gente havia discutido, de que elas deviam cumprir as regras e as leis. Então, elas não cumprem e não são cobradas pelo não cumprimento. Só para esclarecer. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas peço a Vossa Excelência é um homem que tem prestígio junto à Petrobras, Vossa Excelência tem prestígio junto à bancada federal do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência tem a história de ser o 2º vereador na história de Nova Friburgo, a representar o Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência não é um qualquer dentro do partido. O senhor tem uma projeção. Então, que o senhor use esse prestígio para trazer as soluções. Da mesma forma, o vereador Pierre, que tem um prestígio enorme dentro do PDT, e tem. Não, a verdade é essa. Tem prestígio. E tem que procurar o que cada partido pode fazer. Porque vai demorar a reconstrução, vai demorar muito.
Vai demorar muito, porque não pode ser feito de qualquer maneira. E o senhor pode ir amanhã, professor Pierre, visitar o prefeito, o senhor vai ver a mesa dele, ele vai apresentar ao senhor, porque ele trabalha com, tendo a mesa dele, toda a questão financeira do município. Está ali à sua disposição. Então não tem esse negócio, eu acho mais. Vereador, começar essa onda, desvio aqui, desvio ali. Eu acho que quem tem acusação a fazer tem que ser claro, incisivo e definitivo. Chegar e fazer a acusação com provas. Porque não tem ninguém a esconder nada. E o município não vai ganhar nada com esse negócio, não. É chegar e fazer. Nós precisamos da união e que cada um use o seu prestígio. Porque a gente vem para cá, fala de deputado, de senador, de governador, de ministro, e não usa o contato que tem com eles. Nos primeiros dias da enchente, todo mundo veio a Friburgo, a mídia estava aqui, todo mundo veio. E agora? Cadê o BNDES? Cadê o BNDES liberando o dinheiro para o empresário friburguense? Fez reunião muito bonitinho lá no Country Club, eu falei, não vai dar certo. E é o órgão federal, vereador Cláudio. Conclua, por favor, vereador. É o órgão federal, o senhor pode ajudar. Eu passo ao senhor essa missão, em nome do povo de Friburgo, pedindo, pelo amor de Deus, que o senhor consiga, junto ao BNDES, o dinheiro para o nosso empresário. E eu vou junto com o senhor. Vereador, só uma parte breve. Eu vou junto com o senhor, não tem mais tempo para a parte. É só para uma frase. Eu não tenho mais tempo, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque isso me irrita. Me irrita porque as pessoas não fazem a sua parte. Vamos fazer. Vir para cá, chiar, gritar, reclamar. Por isso que eu estou cobrando. Cada um aqui tem o seu prestígio. Vamos lutar por Nova Friburgo. Se tiver que ir a Brasília, vamos lá, vereador Cláudio Damião. Marca com o BNDES. Tem um plano de execução. Conclua, por favor, vereador. O plano de execução está concluído, vai ser apresentado. Mas por que não chegou? A gente pediu. Vai chegar. Como é que a plano gente de vai... execução não é para construir um muro, não. Não é para construir um muro, não, professor. É para reconstruir uma cidade. Não se faz da noite para o dia. Conclua, por favor, não se vereador. faz da noite para o dia. Tem que ter união nessa casa, porque senão o município vai custar a ser o que era. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhores, o vereador Jorge Carvalho foi o último palestrante da noite. Desta forma, nós vamos dando por encerrado os trabalhos desta 18ª reunião da 5ª sessão ordinária, marcando a próxima para dia 12 de abril, às 17h30. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.